Bom, vamos apenas rezar antes de começar. Então, Pai, obrigado. Microfone? Sim, chegamos. Sim. Você consegue me ouvir? Sim. Pai, obrigado por ter colocado seu filho em tal situação que o encontramos. E Espírito Santo, obrigado por abrir nossos olhos para que possamos encontrá-lo. E eu peço hoje, Pai, que todos nós possamos dar permissão para que nossas cabeças, nossos pensamentos, nossas visões de mundo, nossas instruções e nossas crenças sejam alinhadas com nossos corações. E fazemos isso para que possamos conhecer o Filho do Pai dentro de nós. E ao conhecer o Filho do Pai, conhecemos seus abraços e carinhos, e o olhar nos olhos de seu Pai, que é o nosso Pai, para que possamos ouvir, no fundo da nossa alma: você é minha filha amada, sempre te amei. Você é meu filho amado, e eu te amo. E podemos deixar isso penetrar em nós, porque há lugares em que não sentimos isso. E que o Espírito Santo, você diz, Jesus disse que ele tomará o que é dele, e você tomará o que é dele. E ele conhece essas coisas maravilhosas e as torna nossas. E é isso que queremos hoje, lá no fundo do nosso ser. Amém. Certo. Então a primeira coisa a dizer é: eu tenho uma boa notícia para te contar. Não, eu não sou do Sul. Então isso já é uma boa notícia. É a primeira, bem do Sul. Do Sul da Austrália. Eu ia me mudar para o Mississippi, mas o processo de imigração exigia lobotomia. Então eu não. O Kruger foi cortar o cabelo outro dia e a gente entrou e a moça perguntou: ah, esse é seu filho? Enfim, a gente zoa um ao outro de vez em quando. Então, a boa notícia é, e não é novidade, mas Jesus Cristo está em você, e Ele está em você, na sua dor, na sua bagunça, no seu trauma, nos lugares que você não gosta, nos lugares que você trancou, nas suas feridas, nas suas tristezas, e Ele está te segurando ali, e você nunca o colocou ali. E você acorda e percebe que Ele está ali. Isso é uma ótima notícia. Temos um evangelho que podemos pregar até para quem está em estado vegetativo. Temos um evangelho que podemos pregar aos pobres. Esse não é o evangelho dos ricos e poderosos, dos que vivem se esforçando e das pessoas que têm a vida toda arrumada. É o evangelho para os quebrados, para os de coração partido, para quem não tem nada. Deus não veio para sancionar os sistemas do mundo e dizer que quem está no topo da pirâmide é que está certo. Ele veio pelas pessoas. A nossa moeda é diferente. Nossa moeda não é o dinheiro, o dólar ou o topo da pirâmide. Nossa moeda são as pessoas e os relacionamentos, a comunidade, a família. Então, a primeira coisa que quero dizer é que estamos em uma história de amor. Estamos em uma história de amor fantástica. Se você voltar nas Escrituras, há um monte de versículos que falam sobre antes da criação. Faz diferença para o seu cérebro onde você começa. Se o seu cérebro começa a pensar em algo e você começa daqui, e não do início, você pode chegar à conclusão errada.
Você precisa colocar sua capacidade de resolver problemas e tudo que Deus te deu no lugar certo. Por exemplo, quando estou atendendo pacientes e digitando sem olhar, já aconteceu, não muitas vezes, de meus dedos saírem das marquinhas do teclado enquanto digito. E eu fiquei sentado ali, sim, ok, sim, sim, falando sem parar. E eu olho para cima e tem um número certo de letras e espaços e um parágrafo de jargões. Tudo bem? Agora, tudo bem, se você começar a pensar. Aqui, se você começar a pensar a partir de si mesmo, a partir do pecado, se você começar a pensar a partir da sua consciência, a partir da culpa, você está começando no lugar errado. Certo? Então, por onde você começa? Bem, você tem que começar de novo. Se o livro está aqui, aí está o livro. Há versículos que falam sobre antes do livro existir? Os versículos do livro falariam sobre algo que já existia antes da criação. Já contei essa história muitas vezes, mas eu estava construindo um muro de contenção em casa e tentando consertá-lo. Se você me visse, eu estava ajustando os níveis corretamente e gastando tempo para deixá-lo nivelado. E se você interpretasse errado, diria, o Bruce está interessado em deixar nivelado. Perguntasse por que fazia, construímos filhos. Da mesma forma, podemos olhar para as intervenções de Deus na história e entender tudo errado. Então você tem que voltar antes da história. E há um monte de versos que falam sobre a história de amor antes da história. E não vou falar sobre todos eles agora, mas vou ler alguns. Mas Efésios 1, 2, Timóteo 1.9. Em frente. E obrigado ao Kruger, Titus. Agradeço ao Kruger porque ele me fez notar que eu não tinha me lembrado disso. Na verdade, eu nunca tinha lido antes. Então vou começar com: Valeu, pai. Vamos começar em Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. A verdade que é segundo a piedade é Jesus Cristo, certo? Ele é o único que conhece o Pai. Na esperança, olhem só, de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Começarem. Você está em uma história de amor que fala sobre você ter vida eterna. E isso foi antes de tudo começar. Isso é bem legal, não é? Agora, este aqui é Timóteo. Agora é um pouco forte. É tão forte que você mal consegue absorver. Tipo, é grande demais. Então veja se você consegue absorver isso. A maioria de vocês conhece o versículo: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Alguém conhece isso de Timóteo? Vocês conhecem os versículos que vêm depois desse? Veja, paramos nesse porque lidamos com o medo. É o versículo sobre o medo. E podemos colar na nossa cabeça e esperar algo sobre o medo, mas isso não resolve. Siga este segundo versículo, versículo 9. E isso é sobre vocês e eu. Olha isso. Quem nos salvou? Tempo passado. Quem nos salvou e nos chamou com um chamado que não é deste cosmos, mas um chamado do Pai, do Filho e do Espírito, um chamado santo deles.
não de acordo com o que você faz. Ó, não segundo o que vocês fazem, mas segundo o propósito dele, o desejo dele, o plano dele, a bondade dele, que lhes foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Meu Deus! Meu Deus! Isso é tão forte que não conseguimos nem deixar passar, mas vamos ver se você consegue deixar isso entrar. É uma loucura. Antes do tempo. E isso foi revelado por o Salvador, Jesus Cristo. Escutem isso, pessoal. Que aboliu a morte e trouxe para nós a vida e a imortalidade à luz através dessa boa notícia do Evangelho. Meu Deus! Quão forte é isso? É tão forte que você mal consegue deixar entrar. Então vamos falar sobre por que mal conseguimos deixar isso entrar. Então, parece que existe uma profunda e comovente história de amor, talvez até uma paixão secreta, escondida em algum lugar recôndito e especial da sua alma mais íntima. Alguns de vocês, não muitos, provavelmente nenhum de vocês. Jesus, eu e só eu temos um buraco negro de dor. Alguém, quando fica parado às vezes, sente uma dor profunda na alma? Ok, vamos inverter a pergunta. Alguém não sente uma dor profunda na alma? Certo, então é isso. Isso é realmente interessante, porque se começarmos antes da criação, podemos entrar em uma história de amor. Vamos falar sobre isso, mas essa história de amor tem que fazer algo com você. Não queremos que você diga, tenho uma história de amor e sinto dor. Que perda de tempo. Poderíamos nos filiar a uma igreja para isso, não é mesmo? Então vamos lá. Espere. Se eu me filiasse à igreja, teria que doar dinheiro. Eu poderia dar dinheiro e eles poderiam me fazer sentir culpado. E pregar mais notícias e a dor passaria. Eu daria dinheiro. Então estou em um círculo. Falaremos mais sobre isso mais tarde. Isso não é o Evangelho, tudo bem? Falando sobre isso, agora, coloquei pontos para Deus. E a única razão pela qual coloquei linhas pontilhadas é que não há nenhuma vantagem sobre Deus. Isso estaria certo? Você não pode se deparar com o que quer que seja Deus e dizer, Deus começa aqui e termina aqui. Todos ficariam felizes com isso? E eu vou colocar 3 pontos. E você provavelmente já descobriu o porquê. Um é para o Pai, um é para o Filho e um é para o Verbo e o Espírito. E o Espírito tem 7 espíritos. Então não é tão simples, mas é o que nos foi dado. É a revelação que nos foi dada ao entrarmos por Jesus Cristo. Encontramos Jesus e esse ser é Deus, meu Deus. Esse ser diz, eu tenho um pai. Nós pensamos, meu Deus, é relacional. E então, à medida que conhecemos Jesus, conhecemos seu pai, e eles crescem juntos em nós. E então descobrimos, isso está no Espírito. E eles são um. Oh meu Deus. E eles são um. E são distintos. Tudo bem, então eu tenho que te fazer uma pergunta. Essa história de amor pré-eterno está acontecendo com eles. E eles são amor. E eles querem que você exista. E eles querem que você, eventualmente, seja envolvido na vida deles porque vão te criar como seres. E então eles vão te criar como seres que são finitos. Um deles vai entrar nisso para te dar a sua vida eterna, que é o seu relacionamento com os outros. Então você vai participar disso. Isso é loucura. Isso é loucura. Tem tantas camadas. Isso é insano. Vamos falar sobre elas. Mas a primeira coisa é, onde está a criação? Então,
As mulheres entendem isso muito bem. Os homens têm mais dificuldade. A criação, em Deus, é como um útero. É como um véu de almas. Está tudo ali dentro. Essa coisa tem trilhões de galáxias, com bilhões e trilhões de estrelas e provavelmente formas de vida infinitas surgindo neste universo. E nós somos uma delas. Estamos a 4/5 do caminho por um dos braços espirais da Via Láctea. Um consolo minúsculo. Deus sabe o que mais existe por aí. Mas isso não muda a boa notícia. Nem para eles, nem para nós. A criação é como um útero em Deus agora. Quem sustenta tudo isso? Mas ok, vamos tentar outra coisa. Talvez isso não seja verdade. Talvez seja coisa minha. E talvez Deus esteja lá fora. Talvez Deus esteja lá fora. E talvez eu esteja aqui? Ou será que estou em Deus? Agora, veja o que acontece com a sua alma quando eu começo a falar sobre você estar fora de Deus. Você sente isso? Você está separado. Sente a mudança em sua alma? Sinta a mudança em sua alma ao dizer: não, você está em Deus como um útero, e Cristo mantém unido. Você consegue sentir a diferença? Porque isso é muito importante. Siga essa diferença, porque quando chegarmos aqui, essa coisa aqui vai parar de processar essa coisa aqui. Você está comigo? Realmente faz a diferença. Ok? Então, onde está a criação? Certo. Quem mantém tudo isso unido? Certo. Vamos ler Colossenses 1. Então, a partir do versículo 15, ele é a imagem, este é Cristo, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por meio de Cristo, a palavra, todas as coisas foram criadas. Então, tudo aqui, no céu e na terra, visível, invisível, tronos, dominações, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por ele e antes dele. E nele, todas as coisas subsistem. Certo, então vamos começar de novo. Quero que você diga: eu subsisto e sou sustentado em Cristo. Então, sinta isso na sua alma. Você não está solto por aí. Você é sustentado. E isso vale para você, Hitler, Pol Pot, Stalin, seu pior inimigo, sua sogra, todo mundo, até a pessoa que você odeia. Todo ser é sustentado, criado e mantido, e todo ser faz parte dessa história de amor. Eles podem não ter a sua visão das coisas, e podem não ser tão legais quanto você, ou pelo menos aos seus olhos, mas eles estão tão envolvidos na história de amor quanto você. Certo, isso é interessante, não é? Porque as pessoas que ensinam essa mentira fundamental da separação, que se você for investigar, vem da filosofia grega. E é uma escuridão, é uma morte, e vem de Platão, e vem da mentira no jardim do Éden. É algo profundo em nós, é uma mentira. Isso vai totalmente contra Colossenses 1. Vai totalmente contra Cristo, que mantém todas as coisas unidas. Não importa o quão alienado você possa ficar na sua mente, porque você tem livre arbítrio. Todos vocês têm a capacidade de pensar. Não está separado. Sustentado por Cristo, na sua bagunça. Então, minha mente pode se desviar porque temos liberdade. Porque este universo não é controlado como marionetes.
Ele é aberto, ele é livre, tudo é sustentado e recebe liberdade, o que permite que vocês, não eu, saiam do caminho e virem uma bagunça. Eu nunca faço bagunça, sabe? Minha vida tem sido perfeita. Não tive nenhum trauma ou confusão na minha vida. Estou tão inteira. Você entendeu? Você está livre. Você está livre para seguir em frente com sua dor e confusão. Cristo mantém vocês unidos. Embora não haja controle, há amor vindo até você. Há relacionamento, mas não há controle, certo? E isso permite a liberdade e a bagunça. Então vamos vir para este universo agora e vamos olhar para ele de novo. Vamos voltar. Kruger estava falando sobre João. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele. Então, tudo isso foi feito através do Verbo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A criação está em Cristo. Você está em Cristo como em um útero. Nada disso. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Qual é a vida que está em Cristo? O que diz João 17, versículo 3? A vida eterna é conhecer Jesus Cristo e seu Pai. É um relacionamento. É um relacionamento. Então, no Verbo está esse relacionamento com o Pai, e esse relacionamento está inserido na criação. E esse relacionamento é a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a veem, não a entendem, não a compreendem nem a extinguem. Então Cristo vamos colocar assim, luz. Aqui está a luz brilhando através de todas as coisas. Agora eu quero que você preste atenção aqui porque a gente não entende isso. Muito claramente, a maioria de vocês já viu isso, mas caso não tenha visto, se eu levantar isso aqui, você consegue ver uma sombra no quadro branco, certo? Existe a mesma luz na sombra que há no quadro branco? Não. Agora, é assim que pensamos sobre luz e trevas na Terra. Mas não é isso que está dizendo em João 1. Você precisa entender isso. Cristo brilha sobre você, através de você, sai do outro lado, te mantém unido. Nada impede a luz dele. A luz brilha nas trevas. Para nós, trevas é onde não há luz. Cristo mantém o universo unido. Ele mantém tudo unido. Nada está escondido dele. Em Tiago, diz que não há sombra de variação. Não há sombra de variação. Você não pode se esconder disso. Eu não posso me esconder. Isso significa que aquelas coisinhas que eu guardo dentro de mim e reprimo, e que Cristo pode realmente estar brilhando sobre elas, através delas e saindo do outro lado, mantendo tudo unido. Isso significa que minhas tristezas, minhas raivas e as partes com as quais não consigo lidar, Cristo já está segurando? Isso significa que meus pecados não confessados, que aparentemente Ele não sabe, Ele já está segurando juntos. Vamos passar por isso de novo. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a veem, não a entendem, não a compreendem, nem a extinguem. As trevas, como Kruger apontou ontem à noite, não são neutras. Elas tentam ir contra a luz, mas como são cegas, são praticamente inúteis. Causam danos, mas não conseguem realmente fazer o que querem porque não entendem. É mantido unido pela luz. Acho que é isso mesmo. Colossenses 1. Nele todas as coisas subsistem,
Principados e potestades são tudo que o anjo Satanás mantém unido por Cristo. Onde está o dualismo? Onde está a divisão? Onde está a separação? Não há. Satanás é mantido unido por Cristo e suas mentiras, que causaram danos à maior parte da América e do mundo ocidental. Vamos falar sobre isso hoje de manhã, porque uma das mentiras fundamentais das trevas é a separação, através da qual ele consegue construir a religião. Pois Satanás é o pai de toda religião. Deus é o pai de todo relacionamento. Entendeu? Satanás é o pai de toda religião, inclusive da religião cristã, de toda religião. O Pai, o Filho e o Espírito são o pai de todo relacionamento. É bem diferente. A luz brilha nas trevas. Cristo ilumina tudo. As trevas não veem, não entendem nem extinguem. Agora, então precisamos colocar um pouco de trevas aqui. Vamos colocar um pouco de trevas. Deixe a luz brilhar direto através dela. Então, o que são as trevas? Trevas é onde eu não consigo enxergar. A luz brilha sobre mim, através de mim, sai do outro lado, mas eu estou alheio a isso. E se você olhar para João 1, eu estou furioso porque não vejo, não entendo, mas estou tentando extinguir a luz. Entendeu? Ironicamente, é ela que me mantém de pé. Uma ironia profunda. Essa é a parábola do semeador. Cristo sai para semear e lança as sementes, e Satanás vem e as tira. Satanás vive da palavra de Deus. Vá olhar isso na parábola. Ele come a semente. Ele é mantido vivo pela palavra. Não existe dualismo. Não existe Deus de um lado e Satanás do outro. Essa é a mentira de Satanás, que o eleva à posição de ser um Deus. Jesus tem um anjo que se confundiu, que busca a si mesmo e é sombrio. E ele compartilhou isso conosco. E ele compartilhou sua escuridão conosco, onde ele não consegue enxergar. Ele compartilhou isso com Adão e Eva e disse: Deus não é realmente bom. Entenda o pecado fundamental no Éden, pois as pessoas falam sobre pecado e perguntam: qual era o problema? Adão e Eva foram avisados para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E meu olho, esse foi o pecado. Não, esse não foi o pecado. Você sabe qual foi o pecado? O pecado foi que eles acreditaram que Deus era mau. Esse é o pecado. Essa é a escuridão. Eles compartilharam da vida de Satanás, e quando comeram o fruto, isso os prendeu a uma consciência. A consciência nos aprisiona. O pecado foi não entender que Deus era bom. Satanás aparece e compartilha a sua escuridão. Talvez isso seja rápido demais para alguns de vocês. Certo. Então a luz brilha na escuridão, mas a escuridão não a vê nem a compreende. Agora, já ouvimos a história de amor. Você tem a promessa de vida imortal e que a morte será removida de você. Então, como isso vai acontecer? Bem, algo que é imortal precisa compartilhar a si mesmo com você. Então tente entender isso, esse personagem chamado Jesus Cristo. Outro dia eu estava conversando com o Espírito Santo e ela disse: você está mesmo obcecado com esse tal de Jesus Cristo, não é? Foi uma piada. Ela fez uma piada comigo porque eu tinha conversado com um homem religioso e ele estava me contando sobre todas as experiências espirituais dele. Um dia, eu perguntava: onde está Jesus Cristo? E eu disse:
Já tive anjos ao lado da minha cama. Mas onde está Jesus Cristo nisso? E eu continuava insistindo. Onde está Jesus Cristo nisso? Ele acabou parando, olhou para mim e disse: você está mesmo obcecado com esse lance de Jesus Cristo, não é? Com certeza. Com certeza. Agora. Então, isso acabou voltando para mim como uma piada, sabe? Certo. Então, o que precisa acontecer? O que precisa acontecer? Eles criaram o universo. E Cristo é quem o mantém unido. Agora, quero que você pense sobre isso. Se sua cabeça conseguir entender isso, é de explodir a mente. Ele está mantendo o universo unido. Enquanto segura o universo inteiro, com toda a sua liberdade e toda a sua escuridão, ele vai pular dentro do universo e se tornar um embrião. Ele vai se tornar um embrião enquanto mantém o universo inteiro unido. Se você não acredita em mágica, loucura ou psicose, leia a Bíblia. Você consegue perceber que a encarnação é uma loucura? É completamente insano que Deus consiga manter tudo unido e ainda assim vir como um embrião. Mas olha, a segunda coisa é que ele não apenas pulou dentro do que ele criou. O Baxter estava batendo muito nessa última questão. No que foi que ele pulou? Ele pulou dentro do que nós criamos. Há dois aspectos da encarnação dele. Ele entrou no que ele criou e entrou no que Satanás e nós criamos. Então ele foi até o fundo disso. Não existe parte de você que possa escapar, porque ele está cumprindo uma história de amor. E enquanto você está no meio disso, você está em uma história de terror. Então sua cabeça está pirando. Deus não está a seu favor. Deus também não está contra você. Sua consciência está te acusando. Você tem medos. Você sente culpa. E você tenta colocar um sorriso no rosto para as pessoas e seguir em frente. E a cultura fica dizendo que você tem que fazer isso. Você está em uma história de terror. Existe uma história de amor eterna tentando te conquistar. Você pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito. E Ele colocou o Filho dele em você. Vocês são meus filhos. Vocês são minhas filhas. Eu amo vocês. Eu amo vocês. E para fazer isso, Ele não só entrou em sua criação e sustentou isso na encarnação como um embrião. Ele mergulhou na nossa merda. Na nossa escuridão, lá no fundo de você. Agora, isso não é um milagre? Se você entende a encarnação, é a coisa mais louca. As pessoas simplesmente seguem a encarnação. Eles falam sobre igreja missional encarnacional, ficam repetindo essa palavra e acabam perdendo o sentido. É uma palavra maluca, é uma realidade maluca que o Filho amado do Pai, e João diz que ele se fez carne. É pesado. Ele não se tornou antropos, humano. Ele entrou na nossa escuridão. E então tudo aquilo que Kruger disse ontem à noite sobre o que ele passou para que nós fizéssemos aliança com Deus matando seu filho. Essa é a aliança com Deus. A nova aliança foi gerada por Deus, vindo para consertar isso, se submetendo. Nós espancamos ele até não poder mais. Massacramos ele, matamos ele. Deus diz, fizemos uma aliança. Uma aliança de sangue. Nós selamos a aliança com Deus em Jesus Cristo ao matá-lo. Nossa contribuição foi fazer com que Deus esvaziasse nossas mãos de qualquer obra nossa. E isso foi na história de amor, não pelas suas obras. Então ele chegou até nós, nesta parte do universo, na nossa escuridão. Ele chegou ao fundo de quem somos. Caramba, que incrível é isso! É por isso que talvez seja chamado de boa notícia.
Mas precisamos então dizer, ok, ele fez isso, mas não foi isso que me ensinaram. Agora precisamos desfazer o que me ensinaram, para que eu possa realmente ouvir isso. Para que isso aqui possa se beneficiar de alguma forma, por que eu vou simplesmente perguntar debaixo do meu buraco negro? Quem está lá? Quem está me segurando? Debaixo de Deuteronômio estão os braços eternos. Ou, como Kruger disse, e preste muita atenção nisso, o Cordeirinho de Deus, porque em Apocalipse, quem é digno de abrir os selos? O leão da tribo de Judá, ele venceu. E eu me virei e olhei, e lá estava um cordeirinho. Um cordeirinho. Agora, João diz, eis o Cordeiro de Deus que... Eles entenderam errado, porque é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do cristão, que confessa seus pecados, certo. Vamos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Comece. O Cordeiro de Deus, que levanta os pecados do mundo, certo? Vamos para o próximo passo. Se disséssemos que no jardim do Éden o pecado de Adão foi que ele acreditou que Deus era negro, porque esse era o pecado. O pecado foi que ele engoliu a mentira de que Deus é negro e rompeu o relacionamento, certo? Esse foi o pecado. O Cordeiro de Deus que eleva. Seu pecado que afasta, sua falha em ver o rosto do Pai de dentro para fora. Então, no fundo de você, eu não sou muito bom em desenho, está um cordeirinho. Parece um boodle. Tem um cordeiro. Então, rapazes, parem e perguntem a si mesmos. Diga, Jesus Cristo, você está em mim e apenas ouça. Ok, faça-lhe outra pergunta. Você está em mim, por baixo de toda a minha merda? Você afastará a minha escuridão e meu pecado onde não vejo o rosto do Pai. Ó. Você vê cura. Não é a remoção de traumas ou o perdão de pecados. É a doação da vida eterna. Isso foi prometido na história de amor. A vida eterna é um relacionamento com o Pai. Essa é a promessa de que, antes da criação, você teria vida eterna, que não é apenas longevidade, é esse relacionamento, e a morte é removida. Isso agora está colocado em você, por baixo de tudo, essa vida eterna, Cristo em você. Mas não é como se fosse um Jesus estático. Tipo, sabe, agora você tem um controle remoto no fundo da sua alma. Você tem um relacionamento vivo e dinâmico. Quem está compartilhando o que sabe com o Pai porque o Pai está com ele? Porque, rapazes, eles não são separados. Então, quando Jesus saltou para essa escuridão, para o quem? Saltou com ele, Pai, Filho do Espírito. Eles não foram separados. Então, quando Jesus Cristo está em você, quem também está em você, certo? Então pergunte a si mesmo. Pergunte a Jesus, o Pai ama você? Jesus. Sim, ele faz isso, não é mesmo? Jesus, você ama o Pai? E agora a próxima pergunta, Jesus, você está em mim? Bem, é bem lógico porque você o ouve por dentro.
Próxima pergunta. Essa é uma pergunta assustadora. Eu estou em você. Sim. E então o Cordeiro de Deus começa, afastando a escuridão e os pecados do mundo de dentro para fora. Você consegue ver como isso funciona? Maravilhoso. Não foi isso que me disseram. O que me disseram, e talvez tenham dito a você também, é que você estava separado de Deus. Alguém aqui já ouviu isso? Sim. Então o que você tem que fazer é... Eu achava que isso era só com os australianos. Eu não sabia que vocês faziam isso nos Estados Unidos. Certo. E aí eu talvez tenha que reconhecer e confessar, me arrepender e renunciar, e ser batizado nas águas e batizado no Espírito. E isso é muito sério porque essa separação é coisa séria. Então os pecados precisam ser confessados corretamente. Eu não posso simplesmente confessar. Tenho que confessá-los direito e isso só vai se estendendo. E se estendendo. E uma vez me perguntaram num acampamento se pessoas que cometeram suicídio iam para o céu. Crianças discutiam, perguntaram o porquê. Disseram que não tive tempo para confessar meu pecado. Então eu disse, confessar o pecado faz com que seus pecados sejam perdoados? Eles disseram, é assim que funciona. Eu disse, é mesmo? Então eu tenho uma pergunta para todo mundo na sala. Alguém aqui realmente se lembra ou sabe de todos os seus pecados? Só fica aí pensando nisso, porque isso é uma besteira. Não pode deixar passar. É uma bobagem. É uma mentira. Conforme você envelhece, percebe que muita coisa que chamava de pecado, na verdade, era fruto. E era fruto disso. É fruto de uma dor profunda. Pecado é não saber que Deus é bom, e isso é o fruto. Paulo chama a parte de nós que não conhece a Deus de carne. A carne é a parte de mim que não sabe que é amada. Mantenha isso nas coisas simples. Tudo que a carne é a parte de você que não conhece o amor de Deus. E daí surge toda espécie de confusão. Esses são os frutos da carne. E à medida que o Espírito desce e você é curado, os frutos do Espírito aparecem. Não são coisas que você sai por aí tentando fazer. É fruto. Então, quando você está com o fruto da carne, correndo atrás de coisas, dinheiro, comida, sexo, drogas, seja lá o que for da sua carne, onde está o pecado? O pecado está mesmo aqui embaixo, onde eu não sei que sou amado. E, no entanto, a gente não confessa isso. Então, será que realmente sabemos o que é pecado? Não. Será que realmente somos capazes de confessar o pecado de forma adequada? Não. E indo além, em João 16, Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, ele te mostrará que você errou em 3 pontos. Você está errado sobre o pecado, a justiça e o juízo. Leia lá. Me disseram que, quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado. Eles pularam a próxima parte. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito vai te mostrar que você está nas trevas. O Espírito diz, você está nas trevas. Entendeu errado sobre pecado, justiça e juízo. Pecado é porque não creem em mim, não me conhecem, é relacional. Estão errados sobre a justiça porque vou para o Pai e vocês vão comigo na ascensão. E vocês estão errados sobre o juízo, porque eu vim julgar o maligno, não vocês. Leia João 16. Se liberte disso, então, você não confessa seus pecados para ser perdoado. Seus pecados são perdoados porque o Cordeiro de Deus removeu aqueles que confessam seus pecados. Não. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que já tirou. Olha, e ele fez isso enquanto você era inimigo, enquanto você não tinha noção,
enquanto você estava sem forças. Leia Romanos 5. Leia Efésios 2. Enquanto você estava morto em suas transgressões e pecados, Ele te derrubou, te levantou, te fez ascender. Pela graça, você foi salvo. Leia Romanos 5. Ele não pediu sua permissão. O que está acontecendo aqui? Ele está cumprindo uma história de amor. Você é o amado dele. Você foi envolvido pelas trevas. Você está confuso e distorcido, mas isso não impede a história de amor. Jesus não veio por causa das trevas. Jesus não veio antes por causa da queda de Adão. Jesus sempre teve que vir para cumprir a história de amor. Alguma parte do não criado teve que entrar na criação para que você tivesse imortalidade e pudesse compartilhar da vida do Pai. Mas então, quando construímos as trevas com Satanás, ele teve que ir até o fundo disso e virou uma bagunça sangrenta. Entendeu? Então, aqui estamos nós. E isso vem da filosofia grega. Na filosofia grega, Deus não podia fazer parte da matéria. A matéria era separada de Deus. Havia 55 camadas aninhadas, concêntricas, como esferas, como aquelas bonecas russas empilháveis. Deus movia a esfera exterior e descia até a Terra, e a Terra era controlada pela astrologia. Os céus ditavam o que acontecia na Terra, e Deus é Espírito divino, e em nós foi colocada uma centelha divina. Então, o conceito de alma imortal vem da filosofia grega. É besteira, certo? Nós somos seres criados e somos falíveis, e não somos infinitos, mas por causa da encarnação e por estarmos ligados à vida eterna, somos, mas não por mérito próprio. Certo? Então, o objetivo disso era que precisávamos escapar do corpo e voltar para Deus através de uma vida santa, reconhecendo, confessando, arrependendo-se. Isto é próximo do platonismo. Não é cristão. Próximo do platonismo. Esta é a religião de Platão. E a Igreja Ocidental está administrando a religião de Platão, acreditando. É o cristão. Não. Isso é parte da história de terror. Somos legais com uma história de amor. Essa coisa vem da escuridão. A maneira como funciona, rapazes, é assim. A matéria não pode fazer parte de Deus. Então a matéria vai para o inferno e Deus vai para o céu. E então eles dizem, o céu está eternamente separado do inferno. O inferno está eternamente separado de Deus. Já ouviu essa doutrina? Você já encontrou isso na Bíblia? Não. Apocalipse 14 te diz o contrário. Diz que o lago de fogo está na presença do Cordeiro e na presença dos santos anjos. Não existe dualismo. Não existe esse negócio de Deus de um lado, Satanás do outro. Deus aqui, inferno ali. Tudo, o inferno e o lago de fogo são sustentados por Cristo. No lago de fogo, eles encontram o amor de Deus que não querem. Deus não muda. Ele não tem duas caras. Ele não tem uma cara para você e outra para outra pessoa. Deus não muda. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito. Eles são amor. O lago de fogo é o amor de Deus. Está na presença do Cordeiro e está na presença dos santos anjos. Leia Apocalipse 14. Não está separado de Deus, mas essa doutrina da separação vem da filosofia grega. E isso foi enfiado em você. Você acha que é cristão e que precisa proteger isso, mas é uma besteira. Você tem que chamar pelo nome. A próxima coisa é, você tem que voltar para Deus. Então nós se conhecemos, confessamos, nos arrependemos, renunciamos. Mas como eu sei que estou fazendo certo? Como eu sei que estou fazendo certo? Bem, preciso ter minha consciência, porque minha pequena consciência me julgando.
sinto uma separação. Eu tenho uma sensação de medo. Eu tenho uma sensação de rejeição e tenho uma sensação de culpa. Alguém aqui sofre de medo, rejeição, culpa, que gera vergonha. E aí o que você faz é se levantar e pregar sobre Deus. E Deus é santo. E Ele não pode olhar para o pecado. Isso é besteira. Isso é uma citação errada de Abacuque 1. Uma citação errada. Lá diz que você é bom demais para olhar para isso e não fazer nada. Agora ele passa para Abacuque 2 e fala sobre Cristo em nós. Medo, rejeição e culpa geram vergonha. E então o que você faz é começar todo o processo, porque no momento em que a consciência desperta em você, você não consegue lidar consigo mesmo. Aí você se divide. Atrás de muros, em um você bom e um você ruim. E depois, essa parte sai, vai à igreja e faz as coisas. E essa outra parte só fica ali. E então você não consegue lidar com a acusação. Aí você constrói mais muros entre sua dor profunda e sua existência. E você fica todo murado. E então você entra na esteira, vai à igreja e faz o que tem que fazer. Ah, uau, mas tem um problema aqui. Tudo aqui. Família, tudo aqui é cilial. Vou fazer uma aliança com você. Eu sou seu Deus. Vocês são meu povo. Vocês são meus filhos. Tudo aqui é performance. Tudo aqui é pobre. Ah, piora. Porque aí o que você faz está aqui. Isto é feito de pedras vivas. Construindo um templo. Por aqui. As instituições e as organizações tomam para si o nome de igreja. E então eles se colocam entre você e Deus em nome de Deus. John Locke, que removeu o direito divino dos reis, que ajudou a redigir sua Declaração de Direitos e Coisas assim, não redigir, mas que levou à sua Declaração de Direitos americana e muitas das mudanças legais ao redor do mundo. John Locke removeu o direito divino dos reis e as instituições religiosas tomaram o lugar dele, do rei, e se colocaram no lugar de Deus e reivindicaram para si o nome de igreja. Isso é uma mentira. A igreja é feita de pedras vivas. O que você frequenta é uma instituição. Isso não é a igreja. Ao se autodenominar igreja com esse equívoco, com essa nomenclatura errada, com essa nomeação errada, seja lá como você queira chamar, ao se nomear igreja, ela toma para si uma autoridade que não possui. E então, quando você encontra pessoas que se machucam na instituição, eu já vi isso como médico, quando elas vêm te procurar, estão completamente confusas porque foram espiritualmente abusadas pela hierarquia da instituição. E, mesmo assim, de alguma forma, isso é ligado a Deus, e elas têm uma enorme dificuldade para se recuperar, porque tudo fica confuso. A instituição não é a igreja é o corpo de Cristo. E, para ser direto, a igreja é o universo, o corpo de aquele que preenche tudo em todos. E, no fim das contas, todo o universo será o corpo de Cristo e os sofrimentos de Cristo, até que todo o universo, todas as entidades e todos os seres sencientes sejam levados a um lugar onde caminham e participam com Cristo, prontos para a nova criação. Você está me acompanhando? Esse é o corpo de Cristo. É imenso. Desculpa, isso é o que chamamos de igreja. A cabeça,
Ele é a cabeça daquele que preenche todas as coisas em todos. Essa instituição da qual você faz parte é uma instituição. Mantenha sua linguagem clara. Precisão na linguagem mantém sua mente clara. A instituição pode ser serva do Evangelho ou pode ser inimiga do Evangelho. Ou pode ser as duas coisas. É livre, mas o que a instituição faz é cobrar um imposto das pessoas e usar os dízimos. Agora, isso pode ser uma surpresa para você, mas você sabe de onde vêm os dízimos? De onde vêm os dízimos? Quando os filhos de Israel saíram do Egito, Deus disse: "Não vou colocar julgos sobre vocês, como os deuses que serviram. Eu não vou pedir para vocês sacrificarem crianças. Eu nem vou tirar o dinheiro de vocês. Eu nem vou tirar o dinheiro de vocês." Então, qual é o propósito do dízimo? Bem, diz Deus, tudo é sobre família, sobre o vínculo filial e sobre festa. E eu quero que vocês venham 3 vezes por ano e façam uma festa comigo em Jerusalém. E comam do melhor, comam do mais gordo, 3 vezes por ano. E aí você pergunta, como diabos a gente vai conseguir pagar isso? E Deus diz, você separa 10% do seu aumento e guarda no seu celeiro. Para você ir a Jerusalém 3 vezes por ano e fazer uma festa com Deus? Ah, tá bom, Deus. Você quer que eu faça uma festa com você 3 vezes por ano? E compartilhar com a sua família e com a sua alegria? E é para isso que serve o dízimo. É para isso que serve o dízimo, né? Mas aqui, então, os deuses da religião, que são movidos pelas trevas, que buscam autoexistência, e em Apocalipse, ela é chamada de Babilônia, e está embriagada com o sangue dos santos. Gente, ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela está se alimentando de nós. E ela diz: traga-me o seu imposto, traga-me os seus dízimos, traga seus dízimos para casa. Você quer bênçãos líquidas ou bênçãos brutas? Você vai dizimar sobre o líquido ou sobre o bruto? Deus é uma máquina caça-níquel. Eu estou no lugar de Deus. Deus não é família. Deus não é filial. Não derrama seu amor sobre justos e injustos. E não fica dando presentes. Não. Deus é condicional. Derrame seu dinheiro em mim e Deus vai te abençoar. Sacudido, transbordando, 100 vezes mais. Besteira. É mentira. É mentira. Sério mesmo. E o imposto que foi tirado das famílias, que poderia ajudar crianças, que poderia ajudar outras pessoas, que poderia ajudar seus filhos, suas famílias e nas coisas que eles precisam. Você se sacrifica e sofre. E então temos que fazer isso em nome de Deus. E isso é servir a Deus. E é a mentira. Então seja livre. Volte e leia. Volte e leia. O Pentateuco. Vá ler sobre o dízimo. Faça uma pesquisa sobre o dízimo. Um cara que entrou para Perichoresis na Austrália, um associado que chegou, ele estava em uma das grandes mega-igrejas e era professor lá. E pediram para ele ensinar sobre dinheiro porque queriam aumentar o fluxo de caixa. É um negócio. É um negócio. Eles precisam aumentar o seu fluxo de caixa. Então disseram, você vai ensinar sobre o dízimo. E todo mundo, por medo, culpa e rejeição, pode dar dinheiro. Então ele fez o estudo dele sobre o dízimo. E ele voltou e disse para eles, bem, é como tirar férias com Deus. Tá bom, porta fora. Deuteronômio 14.22. Dê uma olhada. Sim, obrigado. Obrigado. Paul. Deuteronômio 14.22 é sobre férias com seu pai.
Seu pai não coloca pesos pesados em você. Seu pai foi e criou um universo para que você exista. Você não existia. Ele fez você. Agora, ele colocou seu filho dentro de você. E ele está compartilhando todas as riquezas do céu com você. E ele não está tirando o imposto de você. Você consegue ver como isso é contraditório? É uma mentira. É uma mentira. Dói. O dinheiro que dei prejudicou meus filhos. Isso me machucou. A razão é que os bens que você deu são para abençoar as pessoas. A moeda de Deus não é o dólar. Isso aqui vive pelo dólar. A moeda de Deus é a pedra angular. Você sabe, Babilônia. A moeda de Deus são as pessoas. A moeda de Deus são os relacionamentos. A moeda de Deus é a comunidade, construir pessoas, famílias e comunidades. É para isso que servem seus bens e seu dinheiro. Porque Cristo está em você e você nunca o colocou aí. E Cristo está no seu próximo e você nunca o coloca no seu vizinho. E Jesus diz, tudo que fizerdes a um destes pequeninos, a mim o fazeis. Você vê há irmãos e irmãs com seus filhos preto, branco, grande, pequeno, pobre, rico, aleijado, normal, são louco. Há irmãos e irmãs com Cristo neles. E seus ativos são para isso. Elas não servem para construir uma instituição. Ok. Então subimos aqui e pedalamos, 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 pedalamos. E alguém me disse ontem à noite, me sinto um burro com uma cenoura presa numa vara na frente. Certo? Outro cara veio até mim e disse que estou na roda do hamster, girando e girando. Ele disse, mas o hamster está morto e a roda continua girando. Sabe o que quero dizer? Então, quando é que você chega lá? Você não chega, tem que continuar. A ironia é que Cristo, na verdade, está dentro de você. Então, o jeito que funciona, tudo isso está na sua alma. Você tem uma amígdala, um pequeno núcleo no seu cérebro, mais ou menos aqui e por aqui. Você tem um de cada lado. E vocês são operados pelo medo ou pelo amor como raça humana. E você sabe, quando você conhece alguém e se apaixona, você tem serotonina total, você tem um fluxo neurológico e humoral, você está em um universo. Você conhece alguém que odeia ou teme, e você está em outro universo total, humorístico e neurológico. Essa é a nossa experiência. E alternamos entre eles. Com o Jardim do Éden, Deus não é bom. Fomos transferidos para o lado do medo. Quando se sentiam culpados porque a consciência estava ativada, eles trancavam isso através da culpa. E a consciência está ali acusando-os. E isso mantém o seu medo preso. Então, vamos analisar isso porque você precisa se desbloquear. No Jardim do Éden, há 2 árvores, correto? Ok. Quais eram as árvores no meio do jardim? O bem, o mal e a vida. Ok. Qual deles eles não tinham permissão para comer? Ok. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal na linguagem comum? Bom, ruim. Trabalho? Certo. E quanto à sua avaliação do que é bom e ruim, como está sua consciência? Você pode copiar isso? Sim. Então sua avaliação do que é bom ou ruim é sua consciência? Sim. Então Deus diz, não coma da árvore nem promova sua consciência. Isso estaria certo? Ok. E ele diz, o que acontece quando você come daquela árvore?
você morre, você experimenta a morte, certo? Então vamos inverter a situação e voltar um pouco. Há duas árvores no jardim. Uma é a árvore da vida e a outra é a árvore da morte. Porque se você morrer, você come, você morre, correto? Então, duas árvores, a árvore da vida, a árvore da morte. Agora, quando me envolvi com a instituição religiosa depois da minha experiência com Cristo, qual árvore foi enfiada em todos os orifícios do meu corpo? Pense bem. Quero que você se pergunte como fui treinado na vida. Ou como fui treinado na moralidade do bem e do mal. Vários aspectos. Fui ensinado a seguir minha consciência. E Deus diz que sua consciência pode estar errada. Então, sua consciência, vocês precisam entender isso. Pessoal, sua consciência te acusa. E o Pai, o Filho e o Espírito não. Então quem está certo? Sua consciência ou Deus? Então, no momento em que você ensina uma religião baseada na consciência, você prende as pessoas. Agora, engraçado o suficiente, você tem uma pedra fundamental aqui. E sabemos que a nota de dólar americano é uma designação da maçonaria. Qual é a religião da maçonaria? É uma religião baseada na consciência. Ah, engraçado isso. Ó céus! Engraçado isso. Religião baseada na consciência. Baseada na consciência. Você tem que fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Isto está certo, isto está errado, errado, certo, errado, certo. Tudo isso gira em torno da moralidade. Na verdade, isso traz a morte. O que acontece é que as pessoas ficam impecavelmente limpas. Sim, irmão. Como o Kruger disse, eles vão à igreja, a Bíblia debaixo do braço, as crianças atrás. Sua parte boa tem que fazer bonito e se esforçar muito. E poxa, você faz isso? Mas aí você esconde atrás das defesas toda a sua dor, suas bagunças, que na verdade tudo isso é carne. Porque não conhecem o amor de Deus. Se você lembrar, as partes de você que não conhecem o amor de Deus são a sua carne. Então, tudo isso é carne. Mas essas aqui, você empurra para trás, só que elas acabam escapando porque você tem necessidades. Você tem necessidades não atendidas. Então você encontra pastores famosos que ficam por aí transando com membros da própria congregação, mas depois sentem vergonha disso, ou então têm envolvimento homossexual, ou são gananciosos, ou apostam, enquanto mantêm uma fachada bonita. Coitadas dessas pessoas, são seus irmãos e irmãs que estão presos em um sistema institucional opressor. Eles foram vendidos. Uma mentira de que é um processo baseado na consciência, que é um processo filial. Você não muda por causa da sua consciência. Olha só isso. Quanto mais você ativa sua consciência, mais você precisa ativar suas defesas. Você entende? Quanto mais você ativa sua consciência, mais você trava o medo. Não estou dizendo que não temos consciência, e não estou dizendo que vivemos de forma imoral. Estou dizendo que é impossível viver de forma moral apenas pela sua consciência. É impossível viver de forma moral apenas pela sua consciência. Romanos 8. O que a lei não pôde fazer, o que o certo e o errado não puderam fazer, porque era fraco. Através da carne, através dessa bagunça, Deus fez ao enviar seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, por causa do pecado, para que as justas exigências da lei fossem cumpridas. Você vive pela árvore da vida, não pela árvore do bem e do mal. Quanto mais você promove a árvore do bem e do mal, mais você promove defesas. Quanto mais você promove a árvore do bem e do mal, mais a sua dor não curada continuará sem cura. A outra árvore é a árvore da vida, a história de amor. Você tem a promessa da vida eterna. João diz, o Pai deu um mandamento, e este é a vida eterna.
João diz que nós recebemos a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Essa vida é um relacionamento. A árvore da vida é um relacionamento. E esse relacionamento foi colocado em você. Ele está aí agora. Esse é o Evangelho. Cristo está em você. Você nunca o colocou aí. Ele está aí com o Pai no Espírito. Ele está por trás de tudo isso. O cordeirinho que vai tirar a bagunça da sua vida. E ele está dizendo: vocês são meus filhos. Vocês são minhas filhas. Eu amo vocês. Deixem-me amar vocês. E você responde: não sou bom o bastante. Não sou bom o bastante. Não sou bom o bastante. Ele diz: deixe-me te amar. Eu não confessei meus pecados, certo? Meu dedão ficou fora d'água quando fui batizado. Não é válido. Você. Entende isso? O Evangelho. Cristo está em você, dizendo: deixe-me te amar. Esse é o primeiro mandamento. João 13. João 15, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então eu amei vocês. Então, portanto, vamos reformular isso. Deixe-me te amar para que você possa se amar e amar outras pessoas. Então vamos voltar bem ao começo. O mandamento de Cristo em você. Ele está em você, por baixo dos seus pecados, te segurando. Ele está na sua bagunça, te dando o carinho do Pai, o único amado. Ele conhece o olhar face a face do Pai. Ele está em você, enfrentando sua merda e vergonha mais profundas. E ele diz: vocês são meus filhos, vocês são minhas filhas. E vocês gritam: eu não sou bom o suficiente. E ele responde: se controla. Isso é uma besteira porque é uma história de amor. Não é um filme de terror. Você está no filme errado. Tá entendendo? Isso é verdade. Isso é verdade. E vocês têm uma cúpula sobre a sua cultura, com uma síntese de nacionalismo, religião e romantismo, o sonho americano ligado ao seu país, ligado a esse Deus. E tudo isso meio que se funde, tudo sem costura e te impulsionando. Mas o Evangelho vem cortar isso para dizer: não, rasgue isso. Porque o Evangelho é: Cristo está em você, e você nunca o colocou aí, e ele não está jogando o jogo da pirâmide. Ele está por baixo, e está levantando de dentro de você a sua cegueira. E você está dizendo: você é meu filho, você é minha filha. E então você diz: ai meu Deus, mas e quanto a eu perdoei tudo? A aliança que eu fiz com a raça humana quando vocês me mataram. Quando vocês me mataram, a aliança tem 3 partes. Vocês são meus filhos. Vocês são minha família. Cristo é colocado na sua mente e no seu coração. A segunda cláusula é: deixem uns aos outros em paz. Ninguém vai ensinar seu vizinho a me conhecer porque eu estou colocado em vocês. Assim todos podem me conhecer. Sem hierarquia. Sem hierarquia. Sem hierarquia. É sobre família. Espere aí. Hierarquia. Não há pessoas que falam comigo em nome de Deus, que têm autoridade sobre mim em nome de Deus, que me dizem a vontade de Deus. Isso é uma violação do novo pacto. Isso é blasfêmia. Isso é violar o novo pacto. Isso é violar o que você tem quando toma a comunhão. É uma violação. Leia Hebreus 8, Hebreus 10. A próxima coisa, ele diz: eu perdoei seus pecados e seus atos injustos. Não me lembro de mais nada. Então, a aliança que fizemos com Cristo quando o matamos, o espancamos, o crucificamos, cortamos a carne e cortamos essa aliança. E o Espírito gerou no universo. Ele nasceu de uma mulher, da água, e então nós o matamos e finalizamos a aliança com sangue, o Espírito, a água e o sangue. Nós demos à luz isso. Ele então disse: ótimo, peguei vocês no seu pior momento. Peguei vocês no auge da religiosidade, no seu lado mais religioso, violento, acusador, fofoqueiro, caluniador, no pior contra mim, eu peguei vocês.
E agora estou no fundo de vocês. E estou dizendo, vocês são meus filhos e vocês são minhas filhas. Então, se você puder agora, comece a deixar suas defesas caírem por dentro. Deixe suas defesas começarem a cair. E apenas ouça o que ele diz. Pergunte por dentro e diga, você é o Cordeiro de Deus que me mostra o rosto do Pai. E ouça o que ele diz. E então você pode dizer para ele, você pode me mostrar o rosto do Pai. Posso conhecer seus abraços? Por favor, posso saber o que você compartilha com o papai? Posso conhecer essa beleza? Por favor? E você deixa isso acontecer por dentro. Porque o Evangelho é, Cristo está em você. E você nunca o colocou aí. E ele está tirando a cegueira que foi colocada na raça humana, removendo-a completamente. Isso foi colocado em nós desde o Jardim do Éden, por Satanás. Por essa razão, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás e das trevas. É por isso que ele veio, para abrir nossos olhos. Mas essa não é a razão completa pela qual ele veio. Essa razão está incluída dentro da história de amor eterno. Então você volta lá para o começo e, sabe, há certos detalhes. Antes da criação do mundo, ele escolheu você para existir, ele diz. Você é o Mike. Você, com todos os seus defeitos genéticos e toda a liberdade que temos e toda a bagunça da sua família, você é escolhido e amado. Não é lindo isso? Ele escolheu você para existir, e ele quer você, e eles te criaram. E então fomos seduzidos pelo maligno. Engolimos a mentira da separação. Ignoramos o fato de que éramos sustentados em Cristo. Não podíamos nos mover sem estar nele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ignoramos isso, e então resolvemos construir uma religião sangrenta. Religião nojenta, religião imunda. Satanás é o pai de toda religião. Cristo é o mediador, pai e origem de toda família e filiação. E essa coisa então suga a vida de nós. E isso nos divide, nossa alma, porque nos acusamos, pois isso foi feito à imagem de seu pai. O pai é o acusador dos irmãos, e então nós mesmos nos acusamos. E aí nos dividimos, nos despedaçamos e não conseguimos lidar conosco mesmos. Criamos mais defesas. Ficamos certos de que estamos certos. Temos certeza, e isso é sério. No mundo religioso, começamos a tentar atravessar isso. Assim, cruzamos a divisão entre nós e Deus pela pregação da palavra. Então a palavra é proclamada e isso atravessa a divisão. Não. Ou atravessamos isso pela impartição do Espírito Santo, como se o grandão transmitisse o Espírito Santo. Entendeu? Ou atravessamos isso pertencendo a uma instituição. Ou atravessamos isso participando do pão e do vinho, os luteranos. Não, isso é. Tudo isso perde o sentido. Você começa não estando separado. Cristo está em você, por baixo de você, no fundo da sua dor, te sustentando. E ele não é só um controle remoto sobre você. Isso é um ser com o Pai, no Espírito. E ele está encontrando cada um de vocês, dizendo, vocês são meus filhos, vocês são minhas filhas. Deixe-me te amar agora. Então, se você conseguir se abrir para as partes de si mesmo que não gosta, as partes de si que você escondeu, o menininho ou a menininha que você pensa, Deus, você nunca poderia me perdoar, você nunca poderia me aceitar. Ele está dizendo, sim, eu estou nessa parte agora. Por que você não entra no ritmo e me deixa te amar? Eu já estou aí. Ou você não consegue olhar para isso. Azar o seu. Eu já estou segurando ele. Eu já estou segurando o seu menininho, a sua menininha ou aquela lembrança. Eu já estou aí. E Bruce, é só você que tem medo de si mesmo. Você está agindo por medo. Bruce, eu já estou no fundo de você, te segurando. Não é lindo isso?
E então chegamos a isso. E um buraco negro profundo. E isso se manifesta de tantas formas diferentes. E Deus vai te encontrar lá. E Paulo vai falar sobre isso. Na próxima palestra, obrigado, pessoal!